Estamos começando aqui pela TV Legislativa mais um programa TVL Debate. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Nosso assunto será os 10 anos do Parque Nacional da Serra do Itajaí, que foi criado em 2004 e agora 2014 está chegando aí a uma década de existência. Esse parque que tem mais de 57 mil hectares, envolve 9 municípios aqui, incluindo Blumenau. Nós convidamos especialistas aqui no assunto, presidente da FAEMA, representante da Caprena, do próprio parque e também o presidente do Legislativo, o vereador Vanderlei de Oliveira. Eu começo pelo presidente-chefe aqui da Casa Legislativa, que traz esse assunto para debater no TVL Debate. Presidente, umas boas-vindas aqui aos nossos convidados. Obrigado pela sua presença também. Não agradeço, eu é que agradeço a você, Rodrigo, agradeço a TVL pela organização do momento. E agradeço de uma forma especial, em nome do Poder Legislativo, ao presidente da FAEMA, o Jean, professora Lúcia, que vem aqui falando em nome da Caprena, e a Viviane, que vem falando em nome do Instituto Chico Mendes, em nome do Parque, que aceitaram o convite para estarmos aqui hoje discutindo um pouco, conversando um pouco, na verdade, fazendo este debate e este diálogo sobre as questões ligadas ao meio ambiente, tendo em vista que estamos caminhando aí para um momento especial do meio ambiente no Brasil e no mundo, e na nossa cidade, na nossa região, nada melhor do que, ao fazermos o debate sobre meio ambiente, nós não podemos nos esquecer da grande construção que foi o Parque Nacional da Serra do Itajaí, e esta construção ainda permanece, e por isso a importância de fazermos este debate na tarde de hoje, esta conversa na tarde de hoje, pensando no todo, pensando no meio ambiente e em algumas particularidades. Está aqui o Parque Nacional, isso também, viu, Jean, também não nos impede de conversarmos sobre a política do meio ambiente, sobre as questões gerais do meio ambiente na nossa cidade. Por isso espero que este TVL Debate a gente possa trazer um pouco mais de informações para a nossa comunidade. Tá certo, presidente. Viviane Dalfenbach, chefe do nosso Parque Nacional da Serra do Itajaí. Como é que chega, então, o parque? 10 anos agora, em junho, completando, né, Viviane? Tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer a gente poder estar aqui. Para o parque é um momento muito especial. O espaço também para a gente poder estar falando um pouquinho do parque, divulgando um pouco das nossas atividades, né? E quais são os nossos desafios, as nossas atividades ainda a realizar, para a gente é super importante. Muito bem. Nossa doutora em ecologia, professora Lúcia Sevegnani, da nossa Caprena. 10 anos do nosso Parque Nacional, já era esperado chegar essa data e agora torcer para que ele dure por longos mais 10, 20, 30, pela infinidade, né, professora? Na verdade, eu agradeço o espaço, né, a possibilidade de estar aqui conversando sobre isso, ao Vanderlei, né, chefe da casa, ao Jean e também a Viviane. Esse Parque Nacional, na verdade, foi uma das ideias, ou idealizado pela Caprena, juntamente com a FURB, há mais de 25 anos atrás da sua criação, ou seja, mais de 34 anos atrás de hoje, e entendemos que é a nossa pérola verde do Vale, aquilo que nos protege, aquilo que abriga a biodiversidade, aquilo que possibilita uma vida melhor. Falando em meio ambiente, Jean, é a nossa menina dos olhos azuis, aí, podemos dizer assim, o nosso Parque Nacional, pelo tamanho, né, que existe, pela infinidade também de fauna e flora que existe nele, Jean Nama. Obrigado pela sua presença. Então, muito obrigado também a todos, ao presidente Vanderlei, Viviane, professora Lúcia, Rodrigo. Realmente, né, o parque ele é de uma biodiversidade incrível, né? Na nossa região, com certeza, é uma mancha muito grande, verde, né? Uma vegetação muito extensa, né? São 57 mil hectares, né? Como você falou, abrange 9 municípios nesse território, realmente é vasta, né? A biodiversidade que se encontra ali. Presidente Vanderlei, o senhor que mora lá no Progresso, né? A população lá comenta sobre o Parque Nacional, afinal de contas, Blumenau, aliás, é a segunda, Indaial é a primeira, né, que engloba a maior quantidade, Blumenau é a segunda, né, a maior parte lá na região sul da cidade, lá onde o presidente mora, lá no Progresso. O que o pessoal fala do Parque Nacional, o que o pessoal comenta sobre esse assunto lá, presidente? Quais são os principais boatos, enfim, porque a gente sabe que existem boatos também nas comunidades, hein, presidente? É verdade, eu continuo morando, e felizmente, né, Viviane, eu continuo morando e continuo da minha casa, eu continuo olhando para o parque. Eu continuo olhando para o parque com as compreensões e com as incompreensões que surgiram durante esse processo, professora Lúcia, de instalação do parque, e que no primeiro momento nós tínhamos muito mais incompreensões sobre o parque.
muito mais, foi uma força muito forte contra a instalação do parque. No entanto, aqueles e aquelas que passaram a dialogar e que conversaram sobre o parque, hoje eles têm clareza desta importância do parque não é para Blumenau, tem a importância que tem o parque para o Vale do Itajaí, para o Vale do Itajaí-Mirim, e são condições que estão colocadas, estão estabelecidas, e hoje aquelas dúvidas que eram colocadas, elas praticamente dissiparam. É bem verdade que existem algumas necessidades que precisam ser resolvidas, algumas famílias que ainda precisam ser resolvidas, algumas questões, mas que a técnica vai nos levar a trazer essas soluções. E nós, aqui, enquanto Poder Legislativo, na cidade de Blumenau, que é a maior cidade envolvida nessa história do parque, a nós, do Poder Legislativo, nos cabe acompanhar, nos cabe trabalhar, nos cabe torcer, nos cabe, né, aqui, em alguns momentos, preparar a nossa legislação em Blumenau, contribuir com a legislação de caráter regional, para que nós possamos dar ao parque, dar a nós todos a segurança que esse grande projeto, esse sonho, que foi um sonho transformado em realidade, ele seja uma realidade efetivamente para tudo aquilo que se propuseram e que se propõe para o parque, porque o parque não é algo que vai ficar estanque, vai ficar parado lá. O parque é algo que já deu, continua dando e vai nos dar muitas contribuições, especialmente para a área da ciência. A senhora gostaria de complementar? Eu queria dizer que o vereador Vanderlei sempre foi favorável à criação do parque, nos momentos até muito difíceis, né? Que foi os 2 anos que antecederam a criação e o mesmo momento de criação em 2004, e mostrando, né, que é importante que a Câmara dos Vereadores, não somente de Blumenau, mas também de Blumenau como liderança do Vale do Itajaí, se posicione a favor e ajude, inclusive com críticas e com proposições de soluções com relação à questão fundiária, à questão da fiscalização, à questão da proteção ambiental em geral, para que a gente consiga ter a ampliação dos benefícios do parque para a região. E esses são os principais problemas encontrados na questão fundiária, fiscalização também hoje, Viviane? Passados 10 anos aí do Parque Nacional? Então, assim, com certeza o parque não é estático, não é e nunca vai ser, né? Está em constante, é dinâmico, em constante evolução, né? A gente tem inúmeros desafios, né? Até hoje a gente vem trabalhando com eles e é algo que a gente vai caminhar muito ainda para frente. A regularização fundiária, né? Um Parque Nacional, ele, pela legislação, ele é da União, né? As áreas privadas que estão lá dentro serão indenizadas. São né? quantas áreas lá que existem de terrenos particulares, de propriedades, Viviane? Então, a gente tem vários imóveis ainda, né? Particulares. Hoje a gente tem cerca de 600 hectares indenizados. Mas dentro dessa dinâmica dos 57 mil, a gente tem bastante o que fazer ainda, né? Tem pequenas propriedades, grandes propriedades, a gente tem terras devolutas ainda, que precisam ser identificadas. E a questão isso tem muita relação com a proteção da unidade de conservação, né? Que a gente fala de monitoramento, de fiscalização. Duas grandes temáticas para a gente é a questão do furto de palmito, né, que ele é muito procurado na região, e aí tem um alto valor econômico, né, gera uma economia interessante, né, para quem pratica, e a questão da caça, né, caça para consumo, caça para comércio, e a questão dos pássaros, das aves, né, que são muito comercializados e muito valorizados na região. Tem muito caçador agindo lá, Jean, professora, vocês que acompanham o dia a dia do meio ambiente aqui em Blumenau? Eu tive há alguns anos aí a experiência de encontrar alguns acampamentos de palmiteiros na região. Realmente o que é feito lá é um crime, poderia ser considerado hediondo. São pessoas realmente que fazem um desserviço, né? No interior do parque. E as ações de fiscalização e coibir esse tipo de atitude realmente tem que fazer pauta dos serviços da administração, né, como tem feito, para coibir e punir esses responsáveis, né, que furtam e degradam esse bem
que é do povo, né? Que é de todos nós, né? Sim. Então, isso tem que realmente ser levado muito a sério, essa fiscalização. Doutora, e esse tipo de ação aí de caçadores, de ladrões, né, de criminosos que furtam palmitos também, traz um prejuízo enorme, né, para o meio ambiente, né? Existem vários pontos que se deve observar. Primeiro, o palmito que é furtado do parque, ele não desaparece em si. O sujeito não leva para casa para comer. Ele entra na cadeia produtiva do palmiteiro, seja no pastel, seja no restaurante vendido em toletes, ou é vendido em vidros ou latas e assim por diante. Ele entra na rede de distribuição do palmito. Quantas vezes nós que temos capacidade de reconhecer no vidro, a gente compra a palmeira real e lá no meio do vidro de palmeira real tem 30%, 40% dos toletes, às vezes 50% é na verdade o nosso palmiteiro. Outras vezes a gente observa que você vai nos restaurantes, o palmito que está presente é de excelente qualidade. Qual é a procedência desse material? Eu realmente não sei. Segundo, de onde vem todo o palmito que abastece os supermercados, as padarias, as pastelarias da região, pizzarias, etc. Então, parece nada, mas são milhões de reais. Não se trata de um palmitinho cortado assim, assado. Primeiro, é uma espécie que tem potencial de crescimento, é uma espécie que tem potencial, se sabe como manejar, se sabe como fazer para que ela entre no mercado com um produto licenciado, com um produto, com um selinho, com todas as autorizações possíveis, e, no entanto, esbarra-se no comércio ilegal, que parece não ter fim e que, ao mesmo tempo, tem um grande impacto sobre a biodiversidade que tem no parque. Mais ou menos, eu imagino que 70%, 80% das espécies do parque, se não comem diretamente o palmiteiro, se alimentam de quem come as sementes, os frutos do palmiteiro. O tamanho do prejuízo, né? Tem dados, Viviane, nesses últimos anos que você está à frente, também nos últimos 3 anos que você está comandando aí o Parque Nacional, da ação desses ladrões aí também, de caçadores que foram detidos, foram pegos aí também nas fiscalizações? Então, o flagrante nesses casos, ele realmente é muito difícil, né? Que as ações normalmente são noturnas e quando você está no meio da floresta, você pode estar aqui, ele está a 5, 10 metros teu e você não consegue visualizar. Mas a gente tem bastante sucesso nas ações de fiscalização que a gente tem feito, conseguido pegar alguns flagrantes, né? A gente, ano passado, deu voz de prisão para 14 pessoas, então encaminhados à Polícia Federal, relacionados por N motivos, né? Um bem forte é a questão de porte de arma, né? Muito passarinho também, gaiola, né? E ano passado, não, ano retrasado, a gente teve uma apreensão grande de palmito também, e que o processo as pessoas vão respondendo, né? Mas, um exemplo, assim, ano passado foram mais de 3 mil cartuchos, né, de munição, assim. Então é muita arma, é muita atividade, realmente, de caça. No século XXI, né, presidente da FAEMA, os caçadores agindo ainda, né? É importante destacar que a questão do palmito, ela é uma espécie ameaçada de extinção, né? O que quer dizer isso, né, na prática? Para a população, é que se pode acabar mesmo. Se você olhar para a maioria da vegetação que já tem ao redor da cidade, você já vê que ali já não existe mais o palmito. Ali, todos eles já foram suprimidos, na grande maioria do mato que existe ou da vegetação que existe perto da cidade, né, no entorno da cidade. Uma outra questão também que o empresariado, né, pode nos ajudar pedindo a procedência do palmito que compra para ser industrializado ou para ser comercializado através do alimento que é servido no estabelecimento comercial dele. Pedir essa procedência, né, do material dele, porque senão a médio prazo nós condenamos realmente a espécie à extinção e com ela, como a professora Lúcia falou,
vai inúmeras outras espécies que dependem dela diretamente para sobreviver, né? Então é importante realmente que haja um esforço coletivo, né, nessa identificação dos responsáveis, punição, né, enfim, nesse sentido. Presidente. Eu penso, talvez não seja este o caminho, mas eu penso, Lúcia, que nós podemos encontrar talvez uma pequena alternativa com o caráter pedagógico desse diálogo hoje. Até fiscalizatório, né, já de repente com um caráter fiscalizatório. Nós não podemos fazer isso para fora de Blumenau, mas quem sabe nós poderíamos pensar, nós, FAEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, poderíamos pensar em trabalhar uma legislação recomendando ou obrigando que quem comercializa qualquer produto ligado às palmeiras, ao palmito, ele começasse a identificar no seu comércio, no seu restaurante, ele começasse a identificar a origem. Nós temos outros caminhos que nós trabalhamos aí em outras legislações de outros produtos alimentares que se recomenda a definição. Talvez não seja este caminho, mas quem sabe a gente possa pensar aqui em trabalhar em Blumenau, até porque trabalhar com Blumenau e trabalhar de repente com os municípios vizinhos aqui na lógica de buscarmos uma legislação identificadora da origem deste produto. Eu estou dando aqui uma sugestão que nós podemos pensar em eventualmente amadurecer esta proposição, pelo menos nessa região que nós temos, que tem uma ligação direta com o parque, para evitarmos, porque nós sabemos que o palmito aparentemente é atraente, mas ele é atraente se ele circular por uma distância muito curta, né? Agora, se ele precisar eventualmente circular por uma distância muito longa, ele não nos é atraente. E eu quero deixar claro que eu que morei muitos anos dentro do parque, eu morei muitos anos em Presidente Nereu, muitos anos em Vidal Ramos. Então, eu que morei dentro do parque, convivi dentro do parque, eu penso que nós, por vezes, nós temos que fazer uma mudança cultural com a nossa população, porque era da cultura do nosso povo caçar, era da cultura do nosso povo cortar o palmito. Eu ainda lembro-me dos índios, nossos índios, que eram contratados para cortar os palmitos em toda essa nossa região. Então, eu penso que com a vinda do parque, com essa mudança cultural nos últimos 30 anos, nós temos que buscar muito mais o caráter, claro, fazer o trabalho fiscalizatório, mas buscar o caráter pedagógico, o caráter orientativo, o caráter do apelo para aquele e aquela que eventualmente se utiliza deste meio, para que ele não faça mais isso, porque o parque pertence para todos nós. E se nós destruirmos algo que pertence a todos nós, no futuro nós não teremos toda esta flora e esta fauna que está colocada à nossa disposição, que hoje nós verificamos circulando pela nossa região, nós não teremos. Então, eu queria fazer essa observação e, nesse momento, pelo menos dizer que nós, pelo menos, eu, pelo menos, enquanto Poder Legislativo, vou começar a pensar e, quem sabe, dialogar com os demais parceiros para que a gente possa ter uma legislação com esse caráter, Talvez até a nossa própria população comece a nos entender e os comerciantes comecem a se aperceber de que eles vão precisar indicar a origem. Então, é super importante essas nossas ações de fiscalização, de proteção, mas com certeza elas não podem vir sozinhas, né? Então, a questão da educação, ela é fundamental. A gente trabalhar com o consumidor final, fazer ele entender que existe uma cadeia, né, por trás desse alimento, por trás desse animal, que sobrevive, sustenta tudo isso, né? Eu acho que a gente vai conseguir também atingir os nossos objetivos assim com mais eficácia, né? Ô, professora Lúcia, no Parque Nacional da Serra do Itajaí, nós encontramos que tipo de fauna, de flora, para que o nosso telespectador que não conhece ainda o parque, apesar de ter 10 anos aí, de ter atrações também muito próximas aqui do Blumenauense, principalmente, o que nós encontramos lá, professora? Rodrigo, com relação ao Blumenauense, conhecer o parque talvez seja das populações que também conhece muito. Porque como o Vanderlei, né, as pessoas têm o hábito de subir o Morro do Spitzkopf. Quantas dezenas de milhares de pessoas que moram em Blumenau tiveram na sua infância, na sua adolescência, ou mesmo com jovem, aquela experiência de subir o Spitzkopf, ou mesmo ir para Minas de Prata, né, ou mesmo para Nova Rússia. Essa região, a Nova Rússia especialmente, não está dentro do parque, está próximo do parque. Mas nessa região é familiar das pessoas. Com relação agora aos animais, né, um dos animais que chama atenção, que foi detectado com um baixo número de indivíduos, né, nem 6 indivíduos, é o puma, ou o leão-baio, que o pessoal chama, que é uma espécie de grande porte, caçadora, é uma espécie que precisa de
porcos do mato, de veados, de cutias, de pacas no meio da floresta para que ele possa se alimentar. Quando um animal desse está presente numa região, a gente chama de animal de topo de cadeia. No topo da cadeia alimentar, ou seja, se esse animal está presente, significa que existe um conjunto de outros que suportam e lá embaixo plantas que servem de alimento para esses animais, inclusive entre elas o palmiteiro. Nenhuma espécie domina ou está em grande quantidade como o palmiteiro dentro da nossa floresta atlântica se não tivesse uma grande função ecológica. E essa grande função ecológica é de servir de alimento desde a sua plantinha pequena, a sua semente até o seu fruto, etc. Então, nós vamos ter jaguatiricas, nós vamos ter gaviões, jacupembas, jacus, a própria araquã, que é tão frequente no nosso meio, porcos do mato e assim por diante. Então, são animais de grande porte, mas também os pequenos, e principalmente milhares de espécies de insetos desconhecidos totalmente para a ciência. Por isso a importância da preservação do palmito, né? Porque a cadeia, então, a senhora falou do topo e como é importante, né, a alimentação dessa cadeia. Presidente, a gente está quase terminando já aqui a primeira parte do programa, sei que talvez o senhor vai ter que deixar aqui a segunda parte. Aproveitando a sua presença aqui, o grande desafio, o senhor acha que do parque chegando a 10 anos, o senhor que falou do início lá em 2004, né, que havia uma resistência muito grande, ele conseguiu ser criado, é um dos mais recentes aqui em Santa Catarina, o último foi o da Araucárias, né, depois o nosso parque aqui da Serra do Itajaí. Qual que é o grande desafio do parque a partir de agora, depois de 10 anos? Olha, eu penso que o nosso grande desafio, e nós todos, toda a nossa região, o grande desafio nosso é consolidarmos definitivamente o parque e fazermos que dentro dos próximos 10 anos, que daqui a 10 anos nós consigamos sentar aqui, fazer uma conversa aqui e termos a certeza de que o parque está cumprindo sua finalidade, ou que o projeto cumpriu sua finalidade, que toda aquela organização que foi preparada ao longo desses anos, que ele consiga dar as respostas, que ele realmente sirva para aquilo que foi destinado, sirva para o turismo na nossa região, sirva para a proteção na nossa região, sirva para a ciência na nossa região e sirva especialmente em todos os níveis, como disse a professora Lúcia, sirva para a proteção da fauna e da flora e dessas cadeias que nós precisamos ter aqui em nossa região e que fazem parte da nossa cultura. Se fazem parte da nossa cultura, tanto a fauna, quanto a flora, quanto nós, seres humanos, que aportamos aqui, vamos esperar que nos próximos 10 anos nós consigamos consolidar o parque. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo agora e na sequência a gente vai voltar para falar sobre preservação do nosso Parque Nacional da Serra do Itajaí, falar um pouquinho mais sobre visitação também, né? Quais são os próximos desafios do parque, mais aqui com o pessoal da FAEMA, da Caprena, do próprio parque também, daqui a pouco aqui no TVL Debate, que hoje está falando sobre os 10 anos do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa de Blumenau. Lembrando que você pode ver esse programa aqui através da internet também. É só entrar no site da Câmara, www.câmarablu.sc.gov.br. Vai ficar disponível lá. A qualquer momento você pode entrar e acompanhar aqui essa conversa que nós estamos tendo com especialistas aqui do meio ambiente, principalmente aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Agora sim aqui, aberta aqui na câmera aberta pra gente, né, Gustavo? Vamos falar um pouquinho sobre ainda mais educação. A gente estava falando aqui fora do ar como é importante, né, as pessoas terem essa consciência de preservar o meio ambiente, né, Jean? Você é o que comanda aí essa pasta que é a Fundação do Meio Ambiente de Blumenau, FAEMA. Com certeza. O processo de educação passa tudo pelo processo da educação, né? A partir do momento que o cidadão, a cidadã, a criança, ele se educa ou ele entende a importância da matéria que está sendo passada a ele vira um defensor, né? Então, aí a importância de você disseminar essa educação na escola pública ou na escola particular, enfim, mas informando esses jovens sobre a questão do Parque Nacional, a biodiversidade que tem contida nele, né? E a riqueza que é isso para a nossa população, né? Isso é muito importante. Professora, falando em Mata Atlântica, né, já que estamos aí completando 10 anos do Parque Nacional, a Mata Atlântica ela é uma das mais biodiversas do planeta pela quantidade de espécies?
pela quantidade de espécies, pelos diferentes ecossistemas que ela forma e pela exuberância e a proteção de águas e contra desastre, é considerado um dos pontos quentes de biodiversidade, hotspot de biodiversidade do mundo. E o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que fica dentro da Mata Atlântica, faz parte da Mata Atlântica, ele é com certeza a área de Santa Catarina com maior biodiversidade, com maior número de espécies, de plantas, e possivelmente, quando tivermos todo o censo dos animais, não somente mamíferos e aves, mas também insetos e outros organismos de menor tamanho, nós vamos descobrir que é uma das áreas com maior biodiversidade do estado de Santa Catarina e talvez uma das melhores do sul do Brasil. Então é realmente um lugar especial, é um lugar que precisa que as pessoas visitem, que as pessoas tenham contato com a natureza nesse momento que estamos ficando mais de 85% da população urbana, ou seja, com muito pouco contato com o que são os ecossistemas naturais, bem conservados, com boa qualidade ambiental. Falando em quantidade ainda, de toda a área que existia antigamente, né, lá no início da colônia, enfim, que tinha mais mata, realmente o mato vai desaparecendo aos poucos, devido à urbanização, como a senhora falou. Que pedacinho que é esse que tem ainda da serra? E falando em percentual até, professora. O parque, em Santa Catarina hoje, sobram em torno de 28% de floresta. Segundo o Inventário Florestal de Santa Catarina, feito, concluído em 2013. Nós, desse pedaço, nós temos no Vale do Itajaí uma cobertura quase de 40% para 50%, o Vale do Itajaí como um todo, e o Parque Nacional representa de Santa Catarina 0,5%. E Santa Catarina possui em torno de 3,5% de áreas conservadas, e dentro dessas 3,5% é o Parque Nacional. Viviane, e como inserir, né, a população, a senhora falou em visitação, Jean também em educação, inserir a população dentro do Parque Nacional? Claro que é um processo, né, tem alguns pontos aí, atrações turísticas, mas são propriedades particulares e tal, mas como inserir mais as pessoas dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí? Então, um dos grandes objetivos de um Parque Nacional, né, é a proteção dos seus recursos naturais, né, a visitação pública, a educação ambiental e o ecoturismo. Né? Então, a gente estimular essa visitação, essa educação, é super importante. Primeiro que as pessoas começam aquele sentimento de pertencimento, né? O parque é nosso, está aqui para a gente visitar, utilizar, conhecer. Para as próximas gerações, ele tem um papel fundamental com relação à proteção das águas da região, que abastecem os municípios, né, Blumenau. Boa parte, né, do município de Blumenau é abastecida também por rios que nascem dentro do Parque Nacional. Então, essa questão da proteção dos corpos d'água, ela é muito importante, né? Então, o que a gente tem buscado é tentar chamar essas pessoas para visitação, né? Ano passado, a gente conseguiu registrar no parque, né, em áreas que a gente próprio administra e em áreas que particulares, né, que a gente acompanha essa visitação. Mais de 10 mil visitantes. Então, é um número bem expressivo, né, e que é valiosa essa informação, né? As pessoas realmente estão conhecendo, estão entrando. Né? Então, isso tem que ter um retorno, né, para essa proteção do parque. 10 mil, se a gente comparar, claro, com outros lugares que já são mais tradicionais, ainda é baixo, né, mas aos poucos vai aumentando. Eu tenho aqui dados de São Joaquim, por exemplo, que tem 139 mil visitas, né? Ano passado teve uma posição espetacular até no Brasil, comparando aí aos 10 mais visitados parques, né? Então a gente tem que evoluir muito ainda nesse sentido, na sua opinião, Jean, também, professora, Viviane também? Então, uma grande questão que ajudaria a gente para poder avançar nessa questão é a gente conseguir fazer a regularização das áreas privadas. Né? Porque aí você começa a ter a administração realmente efetiva das áreas, né? E abrir para visitação, começar a pensar em infraestrutura, essa recepção de visitante. Então isso a gente conseguiria dar um salto na gestão do parque. Então a falta de desapropriações é uma barreira, impede talvez muito as visitações lá no parque? Com certeza é um obstáculo que a gente tem batalhado para conseguir superar, mas ainda é um limitante. Tem até uma pergunta de um vereador de Guabiruba que esteve aqui na Câmara recentemente, participou de uma audiência pública, até acho que os vereadores vão repercutir isso nos próximos encontros aí nas sessões.
E ele pergunta justamente a questão de boatos que existem lá na região de Guabiruba, outras cidades que fazem parte do parque, que é de que se os moradores, donos, né, das propriedades que fazem parte do Parque Nacional, não entrarem em contato com o Chico Mendes, com a União, eles podem até perder, a União pode tomar deles as terras. Isso existe realmente essa possibilidade, Viviane? Não, isso não existe. As pessoas têm os seus imóveis, têm a propriedade da sua área, seus registros, matrículas, e eles são os legítimos proprietários. Né? Existe todo um procedimento técnico e administrativo para poder fazer a indenização, laudo de avaliação, todos os procedimentos para... Né? A gente não tem essa possibilidade de eles perderem as áreas, não. Isso com certeza não. As pessoas têm que sair do parque literalmente ou ficam ainda nas suas casas ou perdem o seu terreno, recebem obviamente a indenização? Como é que funciona a desapropriação? Então, a partir do momento que acontece a indenização, o proprietário, né, os moradores principalmente, a gente negocia um tempo para poder desmobilizar todas, né, o seu local, às vezes tem criação, às vezes tem algumas outras atividades, e aí ele sai, né, sai totalmente da propriedade, dependendo da administração, do interesse da gestão do parque, essa infraestrutura pode permanecer, uma casa ou não, para usar para administração, para pesquisa também, a gente também tem essa prerrogativa, né? E depois a gente começa a gerir a área como já tem no plano de manejo do parque, que é de 2009, né? Que tem todo um diagnóstico e um planejamento para a unidade de conservação. Então o parque ele é dividido em zonas, né? E cada um tem um objetivo específico de local, para manejo. Professora Lúcia. E é interessante lembrar, né, que dos 400 e poucos proprietários, ou 500 proprietários que tem a área, só tem 14 famílias que moravam dentro como moradores na época da criação do parque, como moradores permanentes, diferente do sítio, por exemplo, né? Então, são 14 famílias, acho que agora já um bom número desses já está sendo indenizado, né? Alguns lá do Faustinal do BEP, inclusive lá de Indaial, né? É uma área importante, né? Tanto por questão ambiental como questão cultural, é o Faxinal do BEP. A gente finalizou algumas indenizações, né, no ano passado e as famílias já desocuparam os imóveis. Né? Então, a gente tá administrando a área agora. Assim, muita gente já entendeu isso, agora muita gente ainda não, né? Continua acessando o local. A gente recentemente começou a ter problemas com vandalismo, com o bem público, né? Que é algo que a gente tá aí para administrar essa questão, né? Como lidar com isso também, presidente da FAEMA, o senhor que está ligado ao meio ambiente também, agora recentemente foi reaberto o Parque São Francisco, né, aqui na área central, mais um local de visitação e inserir também a população, porque como é bom a gente poder visitar, né, a mata, ver, né, os bichos, a flora, a fauna, a gente volta até mais inspirado, né, para essa cidade que é mais só saudável. Saudável, Mais aquele saudável. ar puro, né? É Melhora. bom, né? Como faz bem, né, para a saúde da pessoa, né? Eu até deixo a professora Lúcia fazer essa fala dela, que é uma fala muito legal, com relação realmente ao bem-estar que o contato com o meio ambiente natural proporciona ao ser humano, né? Fora desse contexto racional, existe um ser vivo, né, que precisa de algumas coisas para o seu bem-estar. Então a professora tem uma fala com relação a isso, né, professora? Na verdade, não são trabalhos de pesquisa meu, mas existem vários pesquisadores no mundo, os japoneses são os que mais têm adiantado nessa mensuração dos bens que o caminhar na floresta, que o estar próximo da floresta proporcionam de saúde ao ser vivo, ao ser humano. Então, 20 minutos de caminhada no meio de uma floresta, ele possibilita durante algumas semanas que diminua o colesterol, diminua os triglicerídeos, diminua o diabetes, diminua o estresse, diminui a depressão, ou seja, as pessoas que visitam o Parque Nacional, nesse caso, esse ambiente maravilhoso, ou o Parque São Francisco, ou qualquer outra região com floresta perto da sua casa, tem esse benefício à sua saúde. E quanto mais urbanizado, mais artificializado nós vivemos, mais necessárias são essas áreas para sobrevivência e qualidade de vida. 20 minutinhos diários. 20 minutos, não,
20 minutos por semana? Ah, por semana. Já valia um milagrão. Se fosse diário, então seria maravilhoso. E é pouco, né? 20 minutos, se a gente for levar em consideração, né? Pelo tanto que a gente perde tempo com outras coisas, né, Jean? Por isso tem que aprovar. É importante que, no caso, voltando ao caso da fiscalização em si, existe essa necessidade que a comunidade se envolva, porque a partir do momento que a população, que a comunidade se envolve e tem aquilo como sendo importante para ela, é que o trabalho do gestor fica mais fácil, né? A partir do momento que a comunidade denuncia, que percebe que aquilo lá não pode ser degradado, que não deve se deixar caçar, que não se deve cortar árvores ilegalmente, enfim, denunciando, com certeza fica mais fácil para o gestor, né? Porque ele sabe pontualmente onde ou o que está acontecendo, né? E a punição exemplar, nesses casos, também educa aquele que, porventura, venha a cometer uma infração. O que tem que sair das nossas conversas é que aquilo é realmente muito importante, né? Tem muita vida envolvida ali dentro daquele ambiente, né? E que o mundo que só exista o ser humano não é um mundo legal. Ele precisa de outras espécies. Nós precisamos ter esse cuidado com o nosso planeta, protegendo ele, pelo menos grandes áreas, como é o caso do Parque Nacional, entende? Então eu peço aí para a comunidade que se envolva mesmo, que denuncie, que mostre quem é a cidadã que está cometendo uma infração, porque fica mais fácil para o gestor agir nesses casos, né? Ô, professora, e o parque ele está consolidado, ele não se perde, não existe possibilidade nenhuma de ser, Viviane também pode responder isso, de se perder, ele está consolidado, não, ele é nosso, realmente não tem como deixar de existir o Parque Nacional da Serra do Itajaí? Não, ele é criado por decreto, já está consolidado, está fazendo 10 anos, né? Então... Tem uma programação especial também agora para comemorar em junho os 10 anos do Parque Nacional? Isso. A gente criou um grupo, né, de discussão dentro do Conselho do Parque, né, que é um instrumento de gestão de uma unidade de conservação, para a gente pensar que atividades seriam interessantes, né, com o objetivo de tornar o parque mais conhecido, em comemorar, em refletir, né, o que são esses 10 anos do parque. Então a gente tem uma atividade, um passeio de ciclístico, agora no dia 27 de abril, aqui no centro de Blumenau, com saída do Parque Ramiro, né, todo um trajeto, com o apoio da empresa Natur. Né, então a gente vai começar a divulgar aí essa semana, espero a participação, né, da população, vai ser no domingo. Aqui no centro? Isso, aqui no centro. É uma parceria bem interessante, né, em comemoração ao aniversário do parque. Tem uma outra atividade também que está sendo bem discutida com a Prefeitura de Blumenau, que é uma caminhada das nascentes, ali na Nova Rússia, que vai acontecer em junho. Né? Então também daqui a pouco vai entrar a divulgação para as pessoas poderem participar e a ideia é a gente estar sensibilizando as pessoas com o tema, né? Tentando deixar as pessoas mais próximas ao parque, usem o parque, né? Vamos conhecer, vamos participar. Né? Esse é o grande apelo nosso, né? Muito bem, então dia 27 de abril o passeio ciclístico e a caminhada já tem data ainda não? Dia 8 de junho. 8 de junho, exatamente. A data do decreto é dia 4 de junho. Dia 4 de do junho. parque. Isso. Muito bem, aproveitando aqui já as propagandas, Jean, deixa eu pegar esse material que o senhor trouxe também aqui, que nós temos aqui alguns cursos gratuitos também da FAEMA, né? Falando em meio ambiente. Por favor. Visando aqui o treinamento da comunidade técnica, né? Agora no dia 29 nós teremos o treinamento de licenciamento de terraplanagem dentro do município, né? Para os consultores aprenderem, digamos assim, como é que se licencia a terraplanagem. E aqui nós temos a terceira etapa do curso do treinamento de licenciamento para indústrias, né? Com o tema licença de operação e regularização, a fim de melhorar essa questão também dentro do município, né? Que é o licenciamento de controle de poluição efetivo
em território urbano, né? Voltado para técnicos Voltando para técnicos, engenheiros, estudantes, consultores, né? São 150 vagas, tá? E é bom correr porque eu acho que já ultrapassamos as 100 primeiras vagas já foram ocupadas, né? 27 e 29 de abril? 29 de abril, tá? No período da manhã nós temos a questão do licenciamento de terraplanagem e no período da tarde o treinamento de licenciamento de indústrias, né? Importante essas ações também, professora, doutora Lúcia. Entendo que as duas capacitações são bastante importantes. As terraplanagens têm sido um grande problema, não somente do ponto de vista das questões técnicas que elas envolvem, mas da fragilização da cidade aos desastres ambientais. Ou seja, os escorregamentos de encosta, a questão da perda de bens privados e públicos. Então, eu entendo que é muito importante capacitar para essa questão também, do grau de inclinação que é possível, de suportar essas nossas encostas, aonde vai se colocar esse material que vai ser removido e que forma vai se recuperar as encostas que vão ficar, para que elas tenham estabilidade e tenham menor impacto e menos erosão para dentro dos cursos d'água. Feito o convite, então, para as pessoas que estão acompanhando aqui o TVL Debate. Viviane, hoje como é que as pessoas têm acesso lá ao Parque Nacional da Serra do Itajaí? Como é que funciona, né, para visitar em grupos, individualmente? Qual que é o procedimento para explicar para o nosso público que acompanha aqui o programa? Então, hoje a gente administra a visitação no antigo Parque das Nascentes, né, que é no final da Nova Rússia. Então, a pessoa que quer visitar, ela entra em contato com o parque, liga para a gente, se informa ou envia um e-mail, né, ou vai lá pessoalmente. Né, informa a data, quando quer visitar, quem são as pessoas, né, informação de documentação, né, contato, e a gente emite uma autorização e ela vai até o parque visitar. As trilhas são autoguiadas, né, a não ser que exista algum grupo específico, que aí a gente precisa estar junto para poder estar guiando. Mas hoje a gente tem em operação três trilhas, né, que é a trilha do Morro do Sapo, da Chuva e da Lagoa, né, em diferentes graus de intensidade, uma mais curta, uma média e uma mais longa. Então, a pessoa tem que entrar em contato com a gente, né, de segunda a sexta para pegar essa autorização. No Instituto Chico Mendes, No Instituto Chico Mendes, ali na nossa sede administrativa, no Progresso, junto à Intendência do Garcia. Tem algum telefone para contato também, para a gente já informar o público? Sim, o nosso telefone é o 3326-1527. 3326-1527. Isso. E também tem as pesquisas, né, científicas. Então, o pesquisador, né, ele já tem um procedimento específico, que é um sistema de biodiversidade, que faz isso, ele faz tudo online e acessa o parque para fazer as suas pesquisas. Pode acessar para pesquisas também, que são importantes, professora. O parque para estudo também, para as pesquisas. Quanto mais se sabe sobre é uma região já bastante pesquisada, mas ela tem potencial de pesquisa infinito, dependendo do grupo, dependendo do ecossistema, dependendo do seu manejo. Então, existe N possibilidades e considero que ele possa se tornar até um site internacional de pesquisa pela sua relevância ecológica que possui, né, nessa condição de subtrópico aqui, né? Nós não estamos na faixa tropical, mas com a floresta exuberante fora do trópico. Então, é valiosíssimo para a pesquisa, para a educação ambiental, para a proteção contra desastres, né? Para a proteção de água e assim por diante. Muito bem. Vocês querem falar alguma coisa sobre água, já aproveitando a deixa? Não, só queria lembrar também que a gente tem feito, autorizado visitação lá na região do Faxinal do BEP, que é uma área já indenizada que a gente administra, né? E a gente tem um público bem interessante que está aparecendo já faz um certo tempo, que são os ciclistas. Né? Então, o pessoal tem feito travessias no parque, vão até o Faxinal e voltam, até a sede das Nascentes. E é um público bem interessante, bem legal de se trabalhar. A entrada do Faxinal, ela fica por onde? Ali no parque, na região sul de Blumenau? Vai por Indaial? Não, vai ali pela região sul mesmo. Pela região do Progresso? Né? Isso, pela região do Progresso ali. Dá para pedalar também lá dentro? Dá, tem. Que bacana. Quem consegue, né? É o nosso caso aqui, né? Vamos lá, professora, a senhora queria complementar alguma coisa também? Eu gostaria de falar desse parque com relação às águas. Nós temos, eu acho que em torno de 40% da cidade de Blumenau toma dessa água. Mas não é só 40% de Blumenau que toma dessa água. Além de ser muito, nós temos provavelmente
40%, 50% da população dos municípios do entorno do parque são abastecidos por água. Brusque é abastecido por água vivendo no parque, Botuverá, Guabiruba, Indaial, Blumenau, Gaspar, tem águas que vêm do parque. Então, assim, essa água ela é fundamental para a região, é uma água de excelente qualidade, é uma irracionalidade as prefeituras, seja de que área for, permitir crescimento urbano em direção a essas áreas que são as fontes de mananciais, as origens de mananciais de alta qualidade. É diferente, né, de tomar água do rio Itajaí-Açu. O rio Itajaí-Açu procede de uma bacia imensa que tem atividades agrícolas, industriais e muita ocupação humana e que gera muito esgoto, muito efluente e muita poluição por agrotóxico. Esta água, ela é tratada, ela é servida, ela é de uso, mas não se compara do ponto de vista da qualidade com que vem do Parque Nacional. Os municípios devem proteger, fazer suas captações dessa área e fazer com que a sua população valorize essa área como fonte de água. Outra coisa é a questão da proteção contra os desastres. Nós temos, cada vez que ocorre um evento como 2008, né, a Prefeitura de Blumenau, segundo eu vi alguns números, estava em torno de 2 bilhões os prejuízos para Blumenau, para o poder público blumenauense, fora os prejuízos pessoais. Então, um parque nacional situado nas cabeceiras de um grande rio como é o Garcia, numa zona frágil, ele tem a função de minimizar os impactos de um desastre ambiental. E esse ano a gente viu, choveu muito e nós não tivemos grandes impactos nessa região, por causa dessa floresta que nos cobre e que nos protege. Por isso, então, a força da proteção contra os desastres. Exatamente, são 57.374 hectares, então, do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Quero agradecer aqui ao engenheiro florestal, presidente da FAEMA, Jean Naumann, seu recado final sobre esse debate aqui, sobre os 10 anos do Parque Nacional da Serra do Itajaí, a FAEMA também colaborando aqui com essa conversa, presidente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Rodrigo, a professora Viviane, né, ter feito minimamente uma colaboração e demonstrar realmente, reforçar a minha fala, pedindo para que a comunidade se envolva, né, cada vez mais, porque isso vai trazer com certeza uma melhor ferramenta para a gestão do parque. É isso aí. Obrigado, Jean. Professora Lúcia Sevegnani, presidente da Caprena, mestre também, né, doutora, na verdade, em ecologia, nossa professora Lúcia. Obrigado pela sua participação, professora. Muito obrigado mesmo. Rodrigo, agradeço ao espaço da TVL para discutir essa questão. Gostaria que viesse novamente, né, novamente esse tema a ser discutido, né, já que é o aniversário em junho. Por quê? Por causa dessa pérola verde, né, que é o Parque Nacional, pela sua importância, para que cada cidadão se sinta orgulhoso dele e defensor dele. Então, isso precisa que os meios de comunicação façam, né, essa parte de divulgação. Muito obrigado, professora. Viviane Dalfenbach, obrigado também, você que chefia lá nosso Parque Nacional. Boa sorte e parabéns pelos 10 anos do Parque Nacional agora em junho. Seu recado final, os desafios aí para esses 10 anos, como é que você avalia, Viviane, para finalizar aqui a nossa conversa? Então, queria te agradecer, né? Agradecer o espaço para a gente poder estar falando do parque, que a gente tenha outras oportunidades, que será ótimo, que um dos principais, né, primeiros passos é a informação, né? A informação chegando para as pessoas, vai despertando né, as coisas, vai conversando e vai procurando a gente para conversar também. Com certeza, para a gente gerir esses 57 mil hectares, a gente tem que ter muitos parceiros locais. Né? A gente queria acreditar que somente o ICMBio, a equipe local, vai conseguir abraçar isso e conseguir fazer tudo sozinho, isso não é real, né? Então a gente conta com esses parceiros locais, né? A gente tem a Caprena, tem a FAEMA, tem a Polícia Militar, que é muito parceira nossa, a Polícia Ambiental, e outros, assim, que a gente quer, universidades, as prefeituras, né, dos 9 municípios,
Então, para a gente poder caminhar nessa gestão efetiva do parque, né? Com certeza os desafios são imensos, né? A proteção, a regularização, né? Conhecer o parque em si e implementar a visitação. Obrigado, Viviane. Obrigado a você que está nos acompanhando também aqui na TV Legislativa. Obrigado a toda a nossa equipe também que trabalhou aqui direto do Salão Nobre da Câmara de Vereadores. Nós ficamos por aqui, então. Quero agradecer o Lauro Baca também, que veio, não deu tempo de ele participar aqui, estava no trânsito, mas obrigado ao Lauro Baca, que é também nosso mestre em ecologia, biólogo, faz parte da Caprena, uma das bandeiras vivas aí, né, do meio ambiente. Obrigado ao Lauro Baca, que está aqui também na Câmara. Então, um abraço a todos e o TVL Debate volta a qualquer momento aqui na programação, também com esse tema ou qualquer outro que mereça destaque aqui na TVL. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.